Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje trazendo aí para vocês o vídeo do pessoal da Arquibancada Tricolor, falando tudo sobre a chegada de Rafael Tolói, provável contrato de até 2026, jogador de 34 anos. Vamos ver também um pouquinho do trecho do vídeo deles falando sobre o próximo jogo contra o Sport, um provável time reserva também, tá bom? Então vamos ver aí o vídeo deles. No final do vídeo a gente volta para dar uma analisada e comentar sobre o próximo jogo do São Paulo. Enfim, o tempo de contrato, acho um bom tempo de contrato até o fim de 2026, né? Seria uma temporada, o restante dessa temporada. E ele chega para um momento importante dessa temporada de 2025 e mais um ano de contrato da temporada 2026, né? Para ter um pouco mais de tempo de adaptação, uma pré-temporada junto com o time. Ele vem de um outro calendário, um calendário diferente, né? Então, a temporada de 2026 dará ao Tolói essa oportunidade de acompanhar o mesmo ritmo físico também dos jogadores do time de São Paulo em questão de pré-temporada. Acho que é um zagueiro que chega para poder trazer também experiência e trazer, talvez, no mesmo nível, manter, né? Manter a qualidade da linha defensiva do São Paulo, vai agregar e traz a São Paulo também uma opção a mais pelo lado direito, como hoje o Crespo tem essa opção pelo lado esquerdo. O São Paulo já queria pelo lado direito, né? Não é o cara exatamente das características que a gente ouviu recentemente da direção, é um lateral direito que saiba jogar na zaga, mas é um cara pelo lado direito da defesa, ou até mesmo centralizado, né, aquele cara da sobra, que vai poder substituir bem tanto o Ferrarese quanto o Arboleda na ausência dos dois zagueiros. A gente sabe que acontece muito, né? Essa troca do trio de zaga ao longo da temporada. Exatamente, tá aí então a situação enfim, Rafael Tolói e São Paulo Futebol Clube. Caso entre algum barulho aqui, tá tendo uma obra aqui do lado, então caso entre barulho de furadeira, sou eu, tá? E aí eu vou tentar aqui deixar de forma picotada para nossa galera. Mas tá aí a informação de Rafael Tolói para os amigos que chegam agora aqui na nossa live do Arquibancada Tricolor. Fato é que é uma situação muito bem encaminhada. Essa tarde deve fazer exames aí o jogador. E aí, para o jogo de sábado, Van, já seria interessante ver essa variação também para a zaga do São Paulo, né? Ver também quem vai a campo. São Paulo, que a gente vai também comentar isso, a gente vai falar um pouco em relação a esse debate, mas assim, tem que poupar contra o esporte. Ponto. Né? Não tem como a gente falar de força máxima contra o esporte. Eu, por mim, já também entrando nesse assunto, por mim, viaja só molecada, assim. Por mim, time totalmente alternativo, não é nem time B, time C. E, cara, é que seja o resultado lá, tenta jogar, tenta fazer, mas o foco tem que ser o jogo de terça-feira. O que você acha, Van? Rapaziada, eu concordo plenamente com o Gabriel Sá, tá? Eu acho que o jogo de sábado, assim, não é lá tão importante, tá? Visto que a gente vem de uma sequência de 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, bem próximo do G6, tá? Tipo, primeiro time fora do G6, atrás, se eu não me engano, apenas do Bahia, tá? Que vem muito bem também. E, cara, pelo resultado que a gente trouxe da Colômbia, vou falar pra vocês, eu iria com força total, apesar de que eu acho que o time precisaria de algumas mexidas para o jogo de terça-feira, tá? É um time mais ofensivo. Não vamos ter o Wendel, mas eu pensaria seriamente no Mike pela lateral direita. É, pensaria muito em começar o jogo com o Ferreirinha e o Rodriguinho, tá? Isso é para terça-feira, pessoal. Vamos ver também com o pessoal do Arquibancada Tricolor um provável time, né? Com os atletas mais sub-20 e os atletas que não vêm jogando, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha, tá bom? No que eles têm a dizer. E aí no final do vídeo a gente volta para comentar mais um pouquinho, tá? Galera, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. Comenta aí também a opinião de vocês sobre a contratação do Rafael Tolói, tá? Eu acho uma chegada meio que providencial, principalmente depois da lesão do Arboleda, tá? Então eu acho que foi uma contratação, assim, fundamental, tá? Não vejo o Igão como aquele zagueiro, assim como foi o Beraldo,
tá? Que chega, veste a camisa e joga. Acho que é um bom jogador, mas ainda meio cru. Então a chegada de um zagueiro faz total sentido, tá? Então vamos aí agora para ver o que o pessoal tem a dizer sobre um provável time reserva do São Paulo. Só para trazer informação também, quero ouvir o Kaique depois em relação a isso, mas o Isaac do Sub-20 deve estar entre quem vai para o jogo aí do sábado contra o Sport, né? Essas variações que são testadas aí, portanto, pela equipe do São Paulo. Esse é o Yang, não é o Isaac, né? Mas eu vou colocar a imagem do Isaac na tela, então, que é uma possibilidade para a zaga do São Paulo, titular do Sub-20. A gente tem umas produções sensacionais, a gente tem uma arte aí com as opções para sábado, né? Quem, para além dos que já jogaram contra o Atlético Nacional, poderia ir a campo no sábado contra o Sport na Ilha do Retiro? Goleiros, Yang e o Leandro, e aí eu já trouxe a informação. Yang deve ser titular nesse jogo, deve ganhar os seus primeiros minutos aí no São Paulo, a gente vai falar um pouco mais disso. Para a zaga, teria Isaac e Igão, né, que são dois jovens da base do São Paulo. Aí teria Patrick, Mike, Igor Felisberto e Nicolas como laterais. De volantes teria Negruti, Luan e Pablo Maia. Meias, né? Meia atacante no caso, teria Lucas, Rodriguinho e Pedro Ferreira. E no ataque, Ferreirinha, Táfia, Dineno, Henrique e Luca. Acho que temos a lista de quem vai para o jogo. Eu faria dessa forma, assim, time alternativo total. Agora, te pergunto, Kaique, em relação à zaga principalmente, a gente sabe que ele está testando Negruti e está testando Patrick como zagueiros, né? Ele vem treinando assim, já falou até em coletivos em relação a isso. Essa seria a sua zaga para esse jogo? Usar um cara da base, usa Negruti, usa Patrick, tentar fazer uma zaga alternativa ou não? É um jogo que não dá para assim, largar de mão dessa forma, velho. Gabi, eu vou falar aquilo que eu faria e depois eu vou falar aquilo que eu acho que o Crespo vai fazer, tá? O que eu faria, colocaria na zaga você, colocaria a minha avó, colocaria a minha tia, eu colocaria no ataque, colocaria o rapaz da portaria aqui do condomínio, né, o segurança, o guarda noturno que fica de motinha aqui apitando aqui em volta do condomínio também, faria essa formação. O que eu acho que o Crespo vai fazer, eu não acho que ele vai colocar na zaga o Patrick, vai colocar o Negruti, eu acho que ele não vai chutar o balde assim também. Eu acho que ele vai de acordo, penso eu, que ele vai de acordo com a questão física dos jogadores. O Rafael, o Rafael, que é importantíssimo. Agora, na zaga, dos três titulares, pelo menos um vai jogar. Um dos que estão melhor fisicamente. Ali no meu campo, né, tem mais opções para volante. De repente, o Pablo Maia e o Luan joguem juntos. Seriam dois primeiros volantes, mas com uma certa qualidade também para saída de jogo, saída no passe. Enfim, eu acho que ele não vai chutar o balde total e vai colocar 100% reserva, não. De repente, o Ferreirinha é o cara que é visto hoje como o 12º jogador ali do ataque, a referência do time lá na frente para poder enfrentar o esporte. Eu acho que vai dar uma mesclada boa, mas 100% reserva, tipo assim, do jeito que a gente gostaria, né? Que escalasse Ricardo Senna de volante. A escalação que o pessoal colocou lá no Twitter, né? Gabriel Sá na linha de zaga, Barulho no comando do ataque. E isso eu acho que não vai acontecer. Né? A escalação que a gente gostaria de poupar todo mundo. Mas acho que vai, de repente, uns 4 titulares. Só para falar que o time não foi 100% reserva. Ô, Van, até queria ver a sua escalação, porque é o seguinte, né? Até puxei o nosso site aqui, arquitricolor.com/scali, que você pode montar também a sua escalação do São Paulo. Esse time aqui, pensar no São Paulo assim, é muita loucura, não? Porque o São Paulo, de fato, na zaga, concordo com o nosso amigo Kaique, poderia ter uma variação. Agora, tem só 3 zagueiros, vai que, e aí eu bato na mesa aqui. Assim, cara, não é um campo tapete a Ilha do Retiro, não é aquele campo que você joga e fala, uau, estou jogando aqui num campo europeu. Então, assim, vai que a gente perde um zagueiro, né? Vai que entra com, sei lá, Alan Franco e ele machuca. Quem joga contra o Atlético Nacional? Eu não correria esse risco. Esse time que está na tela, você acha muito bizarro para esse jogo? Cara, eu não acho não. Eu acho que, assim, por exemplo, o Luan e Alisson no meio eu acho interessante, porque o Luan tem mais essa parte de marcação e ele tá com muita vontade de jogar.
E o Alisson, eu não colocaria ele no jogo contra o Atlético Nacional, por exemplo. Não rolou. Então, eu acho que a minha opção no meio, ali no lugar do Alisson, seria o Rodriguinho. O Rodriguinho acho que poderia jogar os 2 jogos. Porque ele vem mais descansado, vamos dizer assim, entrou no segundo tempo contra o Atlético Nacional. Então, ele poderia facilmente, acho que, jogar os 2 jogos, assim. Nem pensar. É que o Cedric não vem agradando tanto, apesar de eu achar que ele tem feito alguns bons jogos aí nas últimas partidas. Mas acho que o Mike é bom para ele ganhar a minutagem também. E o Patrick, que a gente viu que com o esquema do Crespo ele tá jogando melhor. Quer dizer, ele entrou pelo menos melhor nesse esquema do Crespo, que faz toda a diferença também, um novo esquema de jogo, um novo treinador, para poder potencializar o atleta. E ele até falou, né, do Patrick jogar até mesmo mais no sistema defensivo na zaga, né? Então, acho que essa parte de trás ali é uma boa opção. O Isaac, que sinceramente eu não conheço muito, mas acho que é uma boa opção para a gente ter esse garoto da base para futuramente ser integrado e essa coisa toda. E o Tapia, que, assim, aparentemente o Crespo gosta dele, tem tentado colocá-lo nos jogos. A gente viu pouco dele ainda, mas não. Ainda a gente tá assim, né? Pô, é isso aí mesmo. Então acho que é bom também dar mais minutagem para ele, pra gente ver um pouco mais. E o Pablo Maia, que traz a experiência também, apesar de não estar sendo titular na maioria dos jogos, né? Eu acho que é uma boa opção. E o Yang no gol, acho que o Rafael, assim, não dá para colocar o Rafael pro jogo, porque muitas coisas podem acontecer. Rafael também está pendurado, então acho que daqui a alguns jogos ele vai ficar fora, não sabemos qual, mas ele vai ficar fora em algum jogo. Então o Yang precisa ganhar minutagem e ritmo de jogo. É como eu falo, goleiro é difícil, é diferente de todos os outros jogadores de linha, porque precisa de maior ritmo de jogo e é difícil você dar esse ritmo de jogo para um outro atleta que não seja o que é costumeiramente titular. Mas eu acho que é uma boa opção. E, cara, eu assino embaixo essa escalação aí. E por mim poderia ser isso mesmo. A gente fecha um empate lá com o esporte e tá tudo certo. O foco tem que ser terça-feira. Não é que tem que largar o Campeonato Brasileiro, né, no sentido de, assim, a gente não vai mais jogar o campeonato quando tiver na Copa Libertadores. Mas para esse jogo, cara, a gente teve uma batalha em Medellín 0-0. É um time muito enjoado dos caras, tem pontas muito rápidos, então a gente não pode ter uma zaga cansada para jogar terça-feira, né? A gente não pode ter o time para além do seu 100% fisicamente. Então eu entendo que é um jogo de sacrifício. E assim, nada melhor do que esse jogo para você escolher um time meio remendado, porque é o Sport que é o lanterna, tá mais embalado agora que venceu o Grêmio, é verdade, tirou um pouco essa coisa, né, de não ganhar no campeonato, mas acho que o São Paulo vai ter que achar algumas opções aí dentro do que tem na zaga, né, tem o próprio Igão também, que já vinha treinando na era Zubeldia, agora já não treina mais tantas vezes, mas é isso, né, aí tem Rua de Neno, que assim, chegou e não joga, então esse pode ser um jogo para ele jogar, o Tapia também, que veio, né, tá entrando durante o jogo, pode sair como titular. Mike na direita, Patrick na esquerda, Luan que vem entrando, poderia virar uma opção. A zaga, que é o ponto mais forte. Eu não acho que ele vai colocar essa zaga, né? Grude, Pablo Maia e Isaac. Eu acho muito difícil, né? A gente tá fazendo aqui em cima desse improviso que seria viável, né? Embora a gente tenha também a informação que ele tá treinando com o Maia para ser essa linha de terceiro zagueiro muitas vezes. Então pode ser também uma opção. Mas não acho que seja um jogo, um time horroroso para pegar o esporte, assim. Isaac é da base, vai ter então ali as suas oscilações naturais, mas vem jogando no 20. Tem o Negruti, que tá louco para ter uma chance cara, vem treinando de zagueiro, vem sendo testado de zagueiro, então não é algo do nada. Acho que a maior improvisação seria descer o Sabino, né? É o Maia, perdão. Não tem muita opção para essa zaga aí o São Paulo e é um jogo importante para testes. O que você acha, Kaique? Acha que seria esse caminho, não? Então é isso, pessoal. O que vocês acharam do vídeo? O que vocês acharam nos comentários também do pessoal da Arquibancada Tricolor? Assim, vamos começar lá do começo. A chegada do Rafael Tolói. Eu acho uma chegada providencial pela perca do Arboleda, um zagueiro que fazia tanto a direita quanto o central. Acho que a gente perde um pouco na questão de velocidade. Não acho que o Rafael Tolói seja tão rápido quanto o Arboleda. Tá? Eu acho que ele é um zagueiro mais lento, mas de muita leitura de jogo. Acho que é uma boa opção para o São Paulo ter, com a saída do Arboleda, mas com os três zagueiros titular, o Alan Franco, Ferrarese e Arboleda, ele não teria espaço no time, tá? Outra coisa que tem que ver também são os valores desse contrato, tá?
porque a gente acabou de liberar o Jandrei, que era um dos maiores salários do elenco, também recebia para jogador de titular, recebia a nível de titular, e ficamos com metade da verba desse pagamento mensal, né, para poder ter a mais ali. Acho que temos mais uma ou duas posições assim que faltam a contratação. Não acho que no setor ofensivo, acho que talvez mais um meia de criação, mas aí entra numa coisa que a gente tem que fazer um vídeo específico para falar sobre questão da diretoria, porque não vejo sentido você vender o Matheus Alves no meio da temporada. Eu entendo questão de precisar da venda, mas vender um meia armador no meio da temporada pelo valor ridículo e ilusório que foi vendido, para você tentar a contratação de um outro meia que talvez consiga se adaptar ao time, não acho que faça tanto sentido. Eu preferiria manter o atleta que vem da base, já entende como funciona o clube, vinha jogando bem quando entrava. Lógico, oscilação, jogador jovem, jogador de base, normalmente é assim. Mas voltando ao tema que é a contratação do Rafael Tolói. Uma contratação assertiva, mas como falei, ainda precisamos ver em questão dos valores, né? Se for para pagar 1 milhão de reais para o Tolói, eu acho que é loucura, entendeu? Eu prefiro que contrate um jogador de Série B. Mas vamos ver como é que vai ser e tem que esperar para ver como é que ele vai atuar pelo clube, né? Jogador de 34 anos. Já contra o jogo contra o Sport do sábado, não vou lembrar agora o horário certinho, mas jogo no sábado. eh, eu acho essa escalação Young, Isaac, Pablo Maia e Negrutti. Só colocaria o Isaac como o zagueiro central pela experiência de zagueiro, tá? Mas pela experiência mesmo. Tempo de jogo na posição para entender como funciona o posicionamento. Colocaria ele como central da sobra, faria mais sentido do que o Pablo Maia, né? Acho que até entraria talvez com o Sabino sendo esse zagueiro da sobra, tá? Com o Isaac do lado esquerdo, o Negrutti do lado direito, o Pablo Maia, pode ser até Pablo Maia, Alisson e Luan nesse meio de campo, um meio de campo mais pegado, apesar do Alisson ter jogado bastante, acho que jogou 50, 60 minutos mais ou menos no jogo de sábado, de sábado não, perdão, de jogo de terça-feira, então talvez vá o Rodriguinho. Acho que ele tem caixa para jogar os dois jogos, tanto o jogo de sábado quanto o jogo da próxima terça. Nas alas, Patrick e Mike, eu acho que são as opções, né? Com a perca do Wendel, o Patrick ganha essa oportunidade. O Mike, não vou falar que tem feito mais do que o Cedric, mas o potencial de crescimento é muito maior, né? Então, um bom jogador, até o momento, bom jogador, tem muito potencial, mas bom jogador. Rodriguinho vem jogando muito, chover no molhado, né? Falar mais do que precisa. Juan de Neno e Tapia. Cara, a gente não tem mais ninguém. Teria o Lucas no banco, o Ferreirinha no banco. Talvez eu não levaria o Luciano. Eu já não levaria o Luciano, daria um descanso pro Luciano. Eu acho que o Luciano tava sem fôlego ou sem caixa para jogar lá. Não vi um bom jogo do Luciano na terça-feira, tá? Não foi o Luciano que a gente tinha visto nos últimos 5 jogos. Então eu daria um descanso para ele, tá? Não levaria nem lá para o jogo. Levaria o Ferreirinha para o banco de reservas, mas seria mais ou menos esse mesmo time. Talvez eu colocaria mais algum jogador da base para jogar de zagueiro, mas a ideia do Sabino, né, que vinha sendo reserva e com a lesão do Arboleda virou titular, né, mas eu considero um zagueiro reserva, eh, colocaria ele. Começaria com o Isaac, Decrute e Sabino, ou Sabino fazendo a cobertura, fazendo o zagueiro central, tá? Mas eu acho que seria mais isso mesmo. Não tem muito mais o que ser pontuado. E temos que ver aí as notícias que vão vir, se vai vir mais alguma contratação aí até o final da semana, se
a contratação do Tolói, ele consegue ser inscrito no campeonato até sexta-feira, ou se ele vai ficar já para a próxima semana, porque o São Paulo sem zagueiros, eu acho que a corrida mais importante é para a inscrição dele e também tem que ver como que ele chega fisicamente, né? De resto, é isso mesmo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilha com os amigos, tá? Estamos com a meta aí de chegar a 1000 inscritos no canal. Se você puder colaborar, espero que vocês tenham curtido. Valeu e fui! Vamos!